Olá, gatinhos e gatinhas! No vídeo de hoje falaremos sobre a eletrizante história da eletricidade. Mas antes de começarmos o vídeo, deem uma força seguindo o canal, curtindo e compartilhando o vídeo. Então, bora lá? Como temos visto aqui no canal AL, a evolução da ciência, principalmente a partir do século XIX, foi incrível e nos trouxe até onde estamos hoje. Mas, ainda que grandes avanços tecnológicos tenham ocorrido, eles jamais teriam sido alcançados se não fosse uma única coisa comum a todos. Algo tão absolutamente corriqueiro nos dias de hoje que, por vezes, até esquecemos de sua presença e importância: a eletricidade. Ainda que o crédito pela descoberta da eletricidade seja dado a Benjamin Franklin, com a famosa e também controversa história sobre se ele teria ou não empinado uma pipa com uma chave amarrada nela em meio a uma tempestade em 1752, hoje é sabido que o conhecimento sobre uma força invisível é bem mais antigo, tendo inclusive sido descoberta uma espécie de bateria na cidade iraquiana de Qujut Rabu, datada de aproximadamente 250 anos antes de Cristo. O primeiro registro da eletricidade remonta à Grécia Antiga, quando, em 600 a.C., Tales de Mileto, matemático e considerado o primeiro filósofo grego, percebeu que o âmbar, uma resina fóssil, quando era esfregado com um pano de seda, era capaz de atrair penas. Curiosamente, a palavra grega para âmbar é elétron, e foi daí que se originou as palavras elétron e eletricidade. 2.200 anos depois, em 1600, um médico da rainha Elizabeth I, William Gilbert, percebeu que havia uma conexão entre magnetismo e eletricidade, sendo a primeira pessoa a descrever o campo magnético da Terra e a fazer uso formal da palavra eletricidade. 100 anos mais tarde, em 1700, o uso de máquinas produtoras de eletricidade estática era razoavelmente comum, como máquinas de truques de salão, sendo utilizadas principalmente como uma curiosidade de feiras e circos. Consistiam de globos rotativos de vidro que, quando girados rapidamente contra um tecido de lã, geravam a eletricidade estática, que fazia todo o truque. Com a evolução das experiências, o século XVIII viu, além do relâmpago de Ben Franklin, a descoberta de como a própria eletricidade era criada por Luigi Galvani, um cientista italiano. Este descobriu que quando a ponta de uma faca tocava a pata de um sapo morto disposto sobre uma superfície de chapa de Flandres, fazia esta se contorcer devido à passagem de uma corrente elétrica criada pela umidade da pele do sapo reagindo com dois tipos diferentes de metal. Então, baseado na descoberta de Galvani, em 1800, o físico italiano Alessandro Volta cria a primeira bateria registrada da história. Para isso, ele usou discos de prata e zinco intercalados por um tecido embebido em uma solução salina. Esse artefato era capaz de gerar eletricidade e, em sua homenagem, o padrão de tensão elétrica leva o nome de voltagem. O invento de Volta, por sua vez, permitiu que Sir Humphry Davy, naquele mesmo ano, descobrisse a eletrólise, ao passar a corrente elétrica através de determinadas substâncias, fazendo-as se decompor, o que levou à descoberta de vários elementos, como o bário, o estrôncio, o cálcio e o magnésio. Em 1821, o físico Michael Faraday percebeu que quando um ímã é rotacionado dentro de uma bobina de fios de cobre, faz com que ocorra a produção de uma corrente elétrica. Essa aparentemente simples invenção foi o que permitiu a criação dos motores elétricos que usamos até os dias atuais. 5 anos depois da invenção de Faraday, o físico francês André-Marie Ampère conseguiu explicar, através de suas teorias sobre a eletricidade e o magnetismo, a eletrodinâmica. Ele também foi homenageado ao ter seu nome utilizado como unidade de medida para as correntes elétricas, o ampere. Fato semelhante ocorreu em 1827, quando o professor universitário alemão Georg Ohm, ao publicar a sua teoria completa sobre a eletricidade, recebeu seu nome como unidade de padrão de resistência elétrica, o Ohm. À medida que o entendimento sobre a eletricidade foi sendo aprimorado, começaram a surgir as grandes invenções movidas a ela.
E, dentre tantos outros inventos fabulosos, talvez a mais emblemática de todas as invenções, a lâmpada elétrica. Ainda que vários tenham sido os cientistas e inventores que fizeram inúmeras versões da lâmpada elétrica, o primeiro a construir uma como a conhecemos foi o inventor inglês Warren de la Rue, em 1840, com uma lâmpada de filamento de platina. Porém, graças ao seu custo, ela era um projeto inviável. Posteriormente, em 1878, outro britânico, Joseph Swan, conseguiu criar uma lâmpada funcional, com um filamento de carbono. E por coincidência, alguns meses depois, Thomas Edison apresentou um invento semelhante nos Estados Unidos, recebendo a patente em 27 de janeiro de 1880. Enfim, ocorre que para se ter luz elétrica é necessário termos eletricidade. Em 17 de dezembro de 1880, Edison funda a Edison Illuminated Company, criando um sistema de distribuição de eletricidade que fornecia 110 volts de corrente elétrica contínua, DC, para 59 clientes em Manhattan. O grande problema desse sistema é que as correntes contínuas, apesar de terem baixa tensão, eram funcionais apenas para curtas distâncias e não conseguiam fornecer eletricidade a mais de 1,5 km de distância da fonte geradora. Além disso, utilizavam equipamentos e materiais caros, o que fazia ter um custo muito elevado. Foi nesse ínter que surge Nikola Tesla, um inventor sérvio que havia imigrado para os Estados Unidos em 1884 e, tendo inclusive trabalhado com Thomas Edison por um breve período, havia desenvolvido um motor de indução de corrente alternada, AC, que tinha a vantagem de poder transmitir a eletricidade a grandes distâncias e a um custo inferior ao da corrente contínua de Edison. Esse sistema de Tesla foi licenciado pela Westinghouse em 1888. Estava declarada a guerra AC-DC. Thomas Edison passou a se dedicar a atacar a corrente alternada publicamente, argumentando que ela era muito perigosa. E para provar seu ponto, ele inclusive eletrocutou um elefante com 6.600 volts. Como não amar, né? Apesar disso, suas tentativas fracassaram e a corrente alternada tornou-se o padrão mundial até hoje em dia, sendo a responsável por todas as invenções e descobertas da ciência desde então. Bem legal a história da eletricidade, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado e deem aquela força pro canal, seguindo, curtindo e compartilhando o vídeo. Um beijinho a todos. Gato Mia!